os israelitas precisassem para ir embora, com toda espécie de mantimentos, toda espécie de recursos que eles precisassem, que eles pedissem, eles davam. O Senhor tocou, foi o Senhor que fez isso. Tudo isso estava acontecendo com esse povo, tudo isso era motivo de muita alegria, né? E ouro, pratas, e roupas, animais, e tudo, né? E Deus também os livrou da perseguição do exército de Faraó. Os carros e cavaleiros do exército de Faraó os perseguia, e eles caminhando, e o Senhor os livrou. Tudo isso já tinha acontecido desse 45º dia. Tudo isso já era experiências extraordinárias que o Senhor tinha dado àquele povo. Eles tinham muitas razões para viver alegre, para se alegrar, para exaltar o nome do Senhor. Eles tinham razões de sobras para isso, embora estivessem no deserto. E o Senhor fez aquele mar abrir, secou para eles passarem assim. Depois fez os exércitos de Faraó cair no mar e morrer afogado. Tudo isso o Senhor havia feito por eles. E eles tinham levado muitas provisões do Egito. Com essas provisões que o Senhor preparou que eles levassem, eles sobreviveram até aquele 45º dia. Porque não existe, foi ali que começou a questão do maná. Porque até então não se falava, né, que precisava disso, precisava daquilo. Mas o Senhor proveu a água, o Senhor proveu água para eles no deserto. E o Senhor sustentou eles no deserto, né, e livrou de todo o mal. Porque o Senhor fala em sua palavra que o Senhor não destruiu totalmente seus inimigos para que as feras não os consumissem. O Senhor livrou de todas as maneiras, né? E as maravilhas do Senhor não paravam. Era uma atrás da outra. O Senhor operando milagres, operando maravilhas na vida deles, na vida daquele povo. Eles tinham razões para realmente exaltar o Senhor, né? E no capítulo 15, só vou ler um pedacinho aqui. No deserto de Sur, em Mara, Deus transformou águas amargas em águas doces. Ali Deus lhe deu os estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Está no capítulo 15, 26 e 27, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, que se acamparam junto às águas. Isso estava registrado no capítulo 15, pouco antes. Era o contexto daquela situação. E depois de experimentarem todo esse amor, todo esse cuidado de Deus, eles murmuraram. E eles começaram a murmurar, que é o que nós vemos aqui. Várias vezes fala sobre as murmurações aqui no capítulo 16. E os corações deles voltavam para o Egito. E os corações deles estavam no Egito. Muitos sequer não tinha em nenhum momento saído do Egito. É lógico que a grande maioria, a gente sabe que sempre estava crendo no Senhor, estava acreditando, mas um momento de prova já era suficiente para que aquele povo começasse a murmurar. O Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então, no verso 3 do capítulo 16, eu trouxe para cá, disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar, porque nos trouxemos a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Essa murmuração, ela chegou aos ouvidos de Deus, e Deus ouviu, e Deus não gostou, e Deus ficou triste com eles. E o Senhor respondeu a essas murmurações. Não foram orações, foram murmurações, mas elas chegaram aos ouvidos de Deus. E o Senhor respondeu, mas Ele respondeu com misericórdia, porque o Senhor poderia ter respondido com juízo, mas o Senhor respondeu com misericórdia, porque aí Ele estipulou, falou para Moisés que ia mandar o maná, que ia mandar as codornizes. O Senhor ia mandar, mas o Senhor queria que eles agissem de forma diferente, né? E o Senhor proveu. O Senhor nunca desamparou aquele povo, né? Nos versos 4 a 14 é que tem essa resposta de Deus, essa misericórdia do Senhor. E Ele se manifesta, e Ele disse que ouviu as murmurações, mas o Senhor é misericordioso, e Ele usou de muita misericórdia para
aquele povo que já estava fazendo tantas coisas. Jamais o Senhor iria desampará-lo, porque ele havia uma promessa, né? E Deus promete, nesse momento que ele se manifesta ao povo no deserto, ele promete enviar o maná, que é o pão, e a carne, que são as codornizes. O pão para comer de manhã e a carne para comer de tarde. E ele instrui, ele dá mandamentos para que o povo como deveria agir e como eles deveriam proceder para colher esse maná, para se alimentar, né? E o povo acorda de manhã e ele vê aquelas escamas finas como a geada sobre a terra enviadas do céu. Um verdadeiro milagre. Como pode cair pão do céu? E eles perguntaram: que é isso? Moisés respondeu: é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Era o pão para o alimento físico. E Deus orienta Moisés. Primeira orientação ou mandamento: cada um deve colher o que pode comer. Um come, que corresponde a 2,2 litros por cabeça, de acordo com a quantidade de pessoas da família. Uns colhiam mais e outros menos, de acordo com a quantidade de pessoas que tinham na tenda. E não sobrava no campo nem faltava. Uns colhiam mais e outros menos. Segundo mandamento: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Esse é o mesmo comum. Vocês acham que eles deram ouvidos a Moisés? Não. Alguns deixaram o maná para o dia seguinte, mesmo com a orientação de Deus. E o que aconteceu? Deu bicho e cheirava mal. Impressionante. Moisés se indignou contra eles. O Senhor se indignou contra eles. Eles desobedeceram, aí depois eles viram que não tinha jeito, não adiantava fazer do jeito deles. Aí fica imaginando aquele maná fedorento, cheio de bolor, preto, assim, né? E aí eles começaram a colher apenas para aquele dia, conforme tinha a orientação do Senhor. Cada dia tinha um maná novinho, fresquinho, para comer de manhã. Todos os dias o Senhor mandava um maná gostoso, fresquinho, para eles comerem. Era a provisão de cada dia que o Senhor mandava. Nunca deixou faltar, porque era a provisão do Senhor. O Senhor não deixou faltar nenhum dia, nunca. Tem uma instrução, o mandamento terceiro está dizendo: no sexto dia todos podiam colher o dobro de maná, ou seja, 4,4 litros por pessoa, para 2 dias. Porque o sétimo dia não poderiam colher, porque era o dia do Senhor, dia de descanso. Nesse dia, eles poderiam cozinhar em água ou assar em forno. Não sei que tipo de forno eles teriam lá, mas eu sei que eles davam jeito para tudo. Eu tenho certeza que Deus instruía, dava inteligência e sabedoria para eles. E Deus provia aquilo que não tinha ainda. E deveria separar o que sobrasse para o dia seguinte. E assim fizeram. Eles guardaram no sexto dia e não cheirava mal. Não ficou ruim, não cheirava mal, não deu beijo. Interessante e impressionante. Porque se fosse no outro dia que eles guardassem, ia dar beijo e ia cheirar mal. Mas no sexto dia, quando eles guardavam, não cheirava mal. É o poder da obediência. Deus estava testando o povo dele. O quarto mandamento, a instrução do Senhor, diz Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, e não acharão no campo. No sétimo dia vocês não vão achar maná no campo, nem adianta vocês irem. É o que Moisés instruiu, que o Senhor havia instruído. 6 dias colhereis, mas no sétimo dia, o sábado, nele não haverá maná no campo. O povo obedeceu? Não. Eu fico pensando, aqueles mais assim atirados, que falam assim: vamos lá, quem sabe a gente acha, né? Vamos procurar, talvez num cantinho ali, né? A gente vai achar. E eles foram mesmo. E eles não acharam nada. O mandamento já estava dado. E o Senhor se irritou, Moisés repreendeu o povo e disse: não é para sair das tendas hoje. Vocês não podem sair das tendas. E fez o povo ficar quietinho e
descanso. O dia